Olá pessoal, estamos aqui, sejam bem-vindos ao MargCast. Meu nome é Emerson, sou gerente de engenharia. Estamos aqui com o engenheiro Gilney, nosso gerente comercial, e com o Ricardo Feijó, projetista de engenharia. Hoje a gente vai falar sobre o uso do RAP, os benefícios, as partes que não contemplam muito o beneficiamento. Então, esse é um bate-papo muito tranquilo e nada melhor que ter dois especialistas aqui para conduzir esse assunto. E nesse primeiro bloco aqui a gente pode falar especificamente do que, Ricardo e Gilney, o que vocês encontram como benefícios do uso do RAP hoje na usina de asfalto e quais são os inputs ou as deficiências que a gente encontra e as deficiências e os problemas em relação ao processamento, ao uso, à quantidade, o percentual de umidade. A palavra está com vocês aí, a gente é um bate-papo bem tranquilo aí. Por favor, pessoal, vamos se direcionar. Ok, vamos lá, vou me apresentar aqui. Meu nome é Gilney, eu sou gerente comercial, cuido da região sul e sudeste. Falando um pouquinho do RAP aí, a gente hoje está ouvindo falar isso quase que diariamente, né? As usinas hoje já estão saindo praticamente todas já preparadas para trabalhar com RAP, porque já é uma exigência principalmente das concessionárias, fiscalização, né? E o pessoal tem muita dúvida sobre a utilização do RAP, né? A gente faz hoje misturadores aí que tem capacidade de até acrescentar 30%, né, de RAP. E nós utilizamos o processo de colocar o RAP no misturador. Até porque a gente, pela experiência que a gente tem de campo aí, houveram muitas dificuldades, né, quando tinha o sistema que se utilizava a injeção de RAP no tambor, né? Isso entupia muito, dava muito problema de controle de temperatura, e isso aí acabou que depois se descobriu que injetando dentro do misturador conseguimos uma mistura perfeita, né? A eliminação de umidade também ocorre nesse processo, que é uma das dificuldades maiores que a gente tem também, e principalmente o percentual de RAP, né? Porque a gente conseguiu atingir aí valores de 30%, que já é um valor bem alto, e o que a gente tem visto muito aí é que o pessoal de obra tem nos falado que hoje não está conseguindo trabalhar melhor com teores acima de 15%. Isso a gente tem verificado em várias concessionárias aí. Problemas de compactação, umidade alta, né? E outra dificuldade que eu vejo um pouquinho na utilização do RAP é o fato do cliente ter que ter um controle tecnológico muito grande do material que chega. Porque tu tem lá na beira da estrada aquelas várias pilhas por aí, né? E todo mundo tenta utilizar aquilo. Só que aquele material chegando na empresa, primeiro tem que se fazer uma análise muito grande da parte de granulometria, teor de umidade, a gente já sabe que chega muito alto, e principalmente o teor de CAP, né? Além do que, né, tem todo um investimento na parte de moagem, classificação, para colocar e adicionar isso aí na usina, né? Então, são pontos assim que hoje tem que ser muito bem pensados e muito considerados. Acaba que é uma economia, economiza. Porém, tem um investimento alto aí, né? Que tem que ter obra para pagar tudo isso, né? Sim. Pode falar, Ricardo. Um ponto que prejudica o uso de RAP é justamente essas operações tapa-buraco, né? Porque a gente vai adicionando diferentes tipos de ligantes ali e no final a gente não consegue ter uma certeza do quanto de qual mistura a gente está usando naquele trecho. Então, sim. Um ponto que a gente precisa... É verdade, porque com esse material que chega na usina, a gente sabe a origem, né? Mas no mesmo trecho, mesmo área que estiver coletando esse material, existem variações grandes de teor, variações de granulometria, porque temperatura de aplicação na hora que foi aplicado como asfalto, como pavimento, tudo isso aí depois são coisas que vão influenciar na hora de tu aplicar o material como RAP, né? Então, Gilney e até Ricardo, hoje vocês acham que o percentual de RAP, então, ele gira entre torno de 15% a 20% para o mercado brasileiro. Essa tendência, a gente vê uma crescente muito forte no leste europeu, que utiliza até 100% de RAP. Isso vocês enxergam como uma viabilidade econômica e a curto prazo a implementação aqui no Brasil ou não? Olha, a meu ver, isso aí aqui no Brasil vai ter muita dificuldade, porque eu tenho visto aí o pessoal trabalhando na área de usando apenas como
complementação do traço, né? Nível de redução de custo de asfalto e redução de agregado virgem, né? E o resultado que a gente tá vendo aí no trecho é que realmente os bons resultados estão com injeção de RAP no máximo 15%. Não tem dado bons resultados a partir daí, pelo que eu vejo o pessoal de fiscalização, o pessoal de laboratório falando, a nível de compactação, o grau de compactação baixo, a umidade que não está sendo muito bem eliminada na hora de fazer o processamento, isso aí tudo influencia, né? Então eu não sei até que ponto isso aí vai ser utilizado em estradas de grande fluxo, né? De muita carga, muito peso aí, então isso aí compromete. O pessoal gosta muito de utilizar na base, isso eu sei. Sim, e até para contribuir, um outro questionamento, hoje existem alguns métodos de injeção de RAP, via misturador ou via tambor secador. Como é que vocês enxergam isso? Hoje o misturador ele é uma parte mais fácil para injetar o RAP, ou o tambor secador aumenta o percentual? Mas aí a gente também está entrando numa contradição que se o percentual até 20%, talvez não tenha necessidade de ter tambor, porque como é que vocês enxergam esse cenário assim? Para misturas acima, eu sei que acima de 40%, 50%, a gente precisa de um secador dedicado à secagem do RAP, né? Para ele chegar no misturador na temperatura correta. O que a gente tem hoje no mercado, injetando no anel secador, se não me engano, o limite não sei se chega a 40%, mas acho que 30%. Até fazendo uma propaganda, né? Então na Rodway, a gente trouxe, na linha Rodway, a gente trouxe 25% de RAP, né? Como o nosso argumento Sim. de venda, mas nós simulamos em computador até 30% de RAP. E a possibilidade de usar, então, 2 silos, né? 2 granulometrias diferentes, se for necessário. Então, Ricardo, até para complementar, fala um pouco mais como que é esse processo de simulação do uso de RAP no misturador e esses percentuais, e também fazendo uma linha paralela com o que o Gilney falou, que é máximo 15% e 20%. Acima desse percentual, a gente tem que usar 2 tipos de silos, 2 tipos de granulometria, 2 tipos de controle, ou isso pode ser tudo utilizado num único silo? Dá um relato básico disso. Na Rodway, toda a simulação que a gente fez foi com 30% usando um silo. Então, partindo da premissa que o nosso cliente vai comprar apenas um silo de RAP. Mas, para a gente conseguir atingir o 30%, é interessante a gente trabalhar com 2 granulometrias, né? Por isso a gente já tem, a máquina já tem a espera para esse opcional de usar 2 silos, o projeto já é adaptado para isso. E aí a gente vai conseguir ajustar para chegar nos níveis que o Gilney falou de compactação, uma mistura, né? A gente conseguir em laboratório validar o uso dos 30% de RAP. Hoje, fazendo um comentário, eu acho que vocês já complementaram muito bem, mas hoje o RAP em si, ele precisa ter uma indústria paralela para ser o pré-beneficiamento para a incorporação. Exato. E eu acho que isso que é o que encarece muito a operação, porque, como vocês bem falaram, existem granulometrias e projetos diferentes que têm de ser tratado esse material, e hoje eu acho que a partir desse torroamento, que é um processo muito importante nesse processo, que aí sim a gente consegue ter uma classificação do RAP. Existem outras tecnologias, eu até queria que vocês complementassem aí, que o RAP também, acredito que é utilizado em bases, né? Em subbases. O Gilney tem bastante conhecimento aí, por favor, contribui. Ele é uma possibilidade, ele dá um grau de compactação correto nessa linha? Nós tivemos algumas experiências ali na BR-386, lá no sul, onde se usou muito o RAP para fazer uma base estabilizada, né? Adicionando um percentual de aditivo numa emulsão, onde o pavimento ficou assim, classe A. Quem olha não tem vontade de fazer uma aplicação de massa nova por cima daquilo, porque teoricamente, assim, a olho, dá a impressão que aquilo está pronto e realmente não precisaria de uma capa. Claro que o projeto exige a capa e tem que se fazer a capa, mas assim, ficou muito bom mesmo. E falando um pouquinho da injeção de RAP também no misturador, né? O que acontece? Nós temos que controlar o percentual de RAP pela temperatura que o agregado sai de dentro do secador. E quando se levanta muito a temperatura para se conseguir adicionar um teor mais alto de RAP,
nós temos aquela possibilidade de estar oxidando aquela pequena película ali que a gente tem de CAP. E isso não é benéfico para o processo. E isso tem aparecido em análise de laboratório também. Isso aí foi um dos pontos que reduziu o percentual de RAP em algumas rodovias aqui em São Paulo, principalmente, que a gente verificou isso aí. Tá? Então isso é uma coisa assim que tem que ser bem controlada. Eu vejo o RAP hoje, como tu falou, Emerson, as dificuldades que se tem em preparar o material para colocar e adicionar na usina são muito grandes. Né? Tem clientes aí que estão trabalhando com RAP onde ele simplesmente só moe, né? Passa num destorroador para dar uma destorroada, não deixa quebrar a pedra, né? E ele já lança no misturador, né? E ele é aprovado e funciona, né? Temos visto os resultados até satisfatórios. Porém, nós temos clientes que classificam, peneiram, classificam, chegam a passar em 2 telas e tal, e tem muita dificuldade de utilizar esse RAP devido às características da pedra, o teor de asfalto que varia demais, porque ele foi tirado de uma rodovia onde tinha muita variação na aplicação da massa asfáltica. Isso aí são tudo coisas que são coisas anteriores e que quem está pegando esse material para beneficiar, para reciclar, ele tem que analisar isso aí na ponta do lápis, porque qualquer variação, cada caminhão que chega tem que ser reavaliado, reestudado, tem que ser conferido em laboratório, tudo isso aí é dificuldade. Então, assim, eu gosto muito do RAP, mas, assim, eu ainda acho que as dificuldades são tantas e são tamanhas que hoje essa economia aí acaba custando bem caro, né? Acaba que depois o pavimento tem que ficar perfeito, senão você já viu, né? O problema é grande. Hoje você recomendaria mais para as camadas de base, então? Claro, eu acho que ele usado na base é muito mais fácil de trabalhar, né? A base ela aceita muito mais, assim, desaforo, que nem a gente fala, do que uma camada de asfalto, né? Uma camada de asfalto, ela tem muito problema facilmente perceptível, né? Perceptível. E hoje existem alguns métodos, né, que utilizam o asfalto morno, uns rejuvenescedores, uns aditivos, porque eu acredito, não sei se vocês concordam ou não, mas aquilo que tu falaste, Junei, a gente tem que ter uma troca, uma energia muito grande térmica no aquecimento para ter essa troca térmica no misturador, mas existem métodos que são contraceptivos a isso, que resultam numa eficiência melhor. Na visão de vocês, o RAP ele é bom, mas ainda ele é caro. Eu ainda acho que tem um passo no Brasil ainda para a gente trabalhar muito na preparação do material para assim depois utilizar, né? Porque ele é um passivo que tá aí que tem de ser utilizado. Entrando um pouco na parte de sustentabilidade, vocês consideram o RAP um material sustentável? A gente tem algum benefício colocando o RAP na mistura asfáltica, assim? Ou vocês acham que no contexto geral ele ainda empata por a gente ser um país muito produtivo em mineral natural e a gente não está utilizando o RAP? Eu penso que, claro, que utilizar o material reciclado sempre vem em benefício até de, né, evitar que se consuma pedra nova, sendo que tem pedra já e podendo reutilizar. Para mim, consequentemente, isso gera um bom aproveitamento e uma proteção ambiental, né? Isso de uma forma ou de outra nós estamos deixando de quebrar pedra nova e estamos reutilizando aquilo que se retirou da rodovia. Então acho que não dá para negar que isso aí realmente é favorável, né? Sim. Claro que depende da aplicação. Eu considero assim que hoje tem muita aplicação para o RAP, dá para aplicar na base, dá para aplicar no pavimento, tudo isso aí é viável. Ô Ricardo, então a linha Roadway ela foi dimensionada até 30% de RAP, injeção no misturador. A MARG não tem a possibilidade de injeção no tambor secador em função de uma requisição de mercado, seria por isso? Exatamente. Tá. A gente já adequou o projeto para ele estar pronto para o opcional RAP, sejam 1 ou 2 silos. Hoje o misturador da linha Roadway ele já está preparado para injeção de RAP? Sim.
Ele já tem espera e já foi todo simulado para a gente usar até os 30% de RAP. Legal, legal. Então, pessoal, acho que vocês têm mais alguma consideração sobre a utilização do RAP. Eu enxergo do nosso lado aqui que é um material muito rico. A gente pode chamar que é um ouro preto que está disponível. Muito disponível, diga-se de passagem. A gente tem as possibilidades de incremento no misturador, em outros métodos, mas eu acho que a preparação é hoje o que realmente não empata, mas é o que é o calcanhar. Limitante. É o limitante e muito bem colocado por ti, Gilney. Se a gente não tem um controle muito forte, a gente talvez está até trazendo um malefício para a massa asfáltica final, né? E não um benefício. Exatamente, porque tem que ter um laboratório muito bem preparado para trabalhar com RAP. Porque, assim, cada caminhão que chega tem que ser analisado a fundo. A fundo, senão teremos problema, com certeza. Então tá, pessoal, a gente agradece aqui com esses dois especialistas no mercado, Gilney e Ricardo aí. Se a gente quer mais informações, a gente tem nosso time comercial, nosso time de vendas, e segue nós lá no @Marg Engenharia. Tá bom, pessoal? Abraço. Valeu.